senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, galera! Estamos começando mais um show de Química para vocês, alunos da terceira série. É um prazer inenarrável estar na presença de vocês, muito legal, muito obrigado também por vocês estarem aí desde o começo do Aula Paraná, se esforçando, estudando bastante e tudo mais, viu? Brigadão mesmo! Antes de nós iniciarmos a aula, vamos para os nossos recadinhos do coração, né? Vem, produção, câmera 2, por gentileza. Atenção você, aluno, que está assistindo as aulas pela televisão. Não esqueça de agendar um dia e um horário com a sua escola para você retirar e também fazer a entrega das atividades impressas, tá? E você que está assistindo lá as aulas e acessando o Classroom, não esqueça de sempre, galera, e eu disse sempre, validar a sua presença realizando a atividade obrigatória 1. É o primeiro link que vai aparecer quando você abrir a aula de Química lá, beleza? Então abre a aula, atividade obrigatória 1, entrega e automaticamente a sua presença está validada. Professor, e se eu errar? Não tem problema, a presença continua, beleza? Sempre fique de olho nos feedbacks também, né? O pessoal tá lá sempre colocando lá uma frase, caso você acerte ou erre, para ajudar você naquilo que você errou ou te dar parabéns naquilo que você acertou. Show de bola? Podemos começar então, senhoras e senhores? Para começar aquele start que vocês já conhecem, né? Eu vou dizer show aqui, você vai dizer show aí da sua casa, todo mundo junto numa única só voz. 1, 2, 3 e show! Ai, que alegria! Vem comigo, produção. Hoje, aula de número 46, galera. A aula de hoje vai ser sobre polímeros, beleza? Sim! Finalizamos aquela parte, então, que falávamos sobre a isomeria, né? Que nós estávamos vendo já há algum tempinho, tanto a questão da isomeria plana, quanto a questão da isomeria espacial. E na isomeria espacial, nós terminamos, então, de ver as duas classificações, né? Que é a geométrica, também conhecida como cis-trans, e a isomeria óptica. Tranquilo? A partir de agora, então, nós vamos trabalhar os polímeros, beleza? Tranquilo? Então, olha lá, você vai ver um pouquinho hoje sobre a definição, a classificação, a questão da reciclagem também, nós vamos dar uma passada aí sobre a questão do lixo, tá? E os impactos ambientais que tudo isso causa, beleza? Tranquilão? Então, vamos que vamos, galera. O que são polímeros, gente? Polímeros são macromoléculas, certo? A palavra poli vem do grego vários, meros, partes, ou seja, são várias partes que estão conectadas formando uma molécula grande, ou seja, são moléculas enormes formadas a partir de moléculas pequenas. Tranquilo? Então elas são produzidas um número imenso de moléculas pequenas que a gente chama então essas moléculas pequenininhas, essas partes pequenas de monômeros, certo? Tranquilo? Show de bola? Então aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tenho um monômero, né? E eu tenho a repetição desse monômero várias e várias vezes, né? Eles se ligam aí, então eu tenho essa repetição formando um polímero. Show? Show! Yahoo! Curiosidade sobre o polímero, o processo de fabricação deles é chamado de polimerização, tá certo? E é conhecido em laboratório, galera, olha que antigo, senhoras e senhores, desde 1860, né? O negócio é, ó, sei lá, acho que só Silvio Santos devia estar vivo nessa época, né? Vamos lá, galera. Mas foi em 1864 que se desenvolveu, então, o primeiro polímero, que foi o celulóide, o nitrato aí de celulose, certo? Esses polímeros, eles podem ser classificados tanto como polímeros naturais ou polímeros artificiais, tá? Os naturais, eles são obtidos através dos animais e de vegetais também, tá? Alguns exemplos para vocês, então eu tenho aqui a celulose, né? A questão do papel é um polímero, certo? Nós temos o amido, tá? Nós temos também proteínas, tá? Essas proteínas também são classificadas aí como polímeros naturais. Show de bola?
E esses polímeros, perdão, eles podem ser sintéticos, né? Eu falei artificiais, mas eles podem ser classificados então como sintéticos, tá certo? Então são produzidos artificialmente pelo processo de síntese, galera, a partir do petróleo. Tranquilo? Show de bola? Belezinha? E quais exemplos nós temos disso? Nós temos lá o polietileno, que está nos sacos plásticos, certo? Nas sacolas plásticas e por aí vai. Nós temos, vamos lá, devagarzinho, né? Até para ajudar a nossa intérprete aqui, né? Nós temos o politetrafluoretileno, beleza? Esse composto, esse nome enorme, né? E nós temos também aqui outro, né? Vamos lá devagarzinho, galera, ó. O politerefitalato de etileno, senhoras e senhores. Sim, galera, o negócio é grande, né? Só para resumir esse nome, né? PET, certo? Conhecido como PET, vocês conhecem bem as garrafas PET. Show? Show, Às vezes a aula de química também é cultura. E o bacana da aula de química, né, é que vocês começam a perceber que muita coisa está envolvida em processos do nosso dia a dia. Então não adianta, né, às vezes a gente ouve coisas do tipo, ai, eu não uso nada que tem química. Véi, você não vive, cara, você tá entendendo? A química, ela tá em volta do nosso dia a dia, né? Tá tudo ao nosso redor, galera. Então não adianta falar, você usa química sim, né? Você vive química, você respira química. A química é linda. Os polímeros, então, algumas classificações. Quanto à presença de ramificações, eu posso classificá-las em lineares, né? Polímeros retinhos, bonitinhos. Posso classificá-los também em polímeros ramificados. E também posso classificá-los em polímeros, então, reticulares, certo? Tranquilo? Então, essa é a classificação de acordo com a presença ou não da ramificação, certo? E aqui, então, um pequeno exercício para vocês praticarem. Hoje vai ser um pouquinho diferente, eu vou falando, tá? E aí vai aparecer alguns exercícios na tela para vocês, beleza? Tranquilão? Então, ó, sem perder tempo, galera, assinale a alternativa que melhor explica a formação dos polímeros, beleza? Falei isso no começo da aula, mas ó, vou ficar quietinho, beleza? E vou esperar você responder, certo? Tranquilo? Então, aquela coisa, né? Faz aí, que eu já eu volto com a resposta.
Muito bem, galera, estamos de volta. E aí, conseguiu fazer? Essa é tranquila, né? Essa é fácil, mole, né? Então vamos junto para a correção? Vamos! A cidade alternativa que melhor explica a formação do polímero, letra A de amor. Polímeros são macromoléculas. Opa, tá aí tranquilo, né? São moléculas grandes, certo? São produzidas somente em laboratórios. Pessoal, pelo amor de Deus, você que vai prestar vestibular, toma cuidado! E eu disse cuidado com essas palavras fortes. Somente, sempre, nunca, né? Cuidado. Uma filosofia de vida. Para tudo nessa vida existe alguma exceção, né? Então, assim, tomem cuidado quando vocês verem essa palavra, beleza? Porque se não tivesse essa palavra, essa alternativa poderia estar certa. Porque sim, polímeros também são produzidos em laboratório, porém, não são somente produzidos em laboratório, tá? Tem os polímeros naturais aí também, tranquilo? Existem polímeros naturais e sintéticos? Sim! E são formados por ligações que ocorrem entre os monômeros, ou seja, aquelas moléculas pequenas se tornam moléculas grandes. E existem, né, os naturais e os sintéticos. Sim, senhoras e senhores, essa é a resposta. Letra C diz que eles são só de cadeias lineares, né? Então, de novo, cuidado. Todos são de cadeias lineares. Não, existem os ramificados também, certo? Todos, olha só, todos os polímeros possuem cadeia ramificada. Então, gente, cuidado, são palavras fortes, tá certo? Palavras de peso, né? Tipo eu, assim, mais ou menos. Mas palavras fortes aí que você tem que tomar cuidado na hora de resolver. Ah, professor, sempre que tiver essas palavras, a alternativa vai estar errada? Não disse isso. Eu disse que vocês têm que tomar um cuidado. Na maioria das vezes, sim, elas estão erradas. Mas de vez em quando, ela pode também estar certa. Então você precisa ler com atenção, tá bom? Continuando então, falando um pouco sobre a formação desses polímeros, galera. Eles são formados, como eu já disse, a partir dos monômeros, né? Então olha aqui, eu tenho um monômero, né? Uma cadeia menor, um composto menor, uma substância menor, um Robert menor, tá? E aí, você vai juntando, unindo essas partezinhas, esses compostos pequenos, tá? Até formar então um polímero, um composto grande formado a partir de substâncias menores, de compostos menores. Show de bola? Então uma ilustração aqui para você entender como é formado então esses polímeros, certo, galera? Existem daí algumas das classificações, né? O polímero de adição, né? Ela é feita pelo rompimento de uma das ligações duplas. Então perceba que para ser classificada como adição, obrigatoriamente, né, uma condição de existência é ter a dupla ligação. Ou uma tripla ligação, também pode? Também pode, né? E normalmente, né, normalmente não sempre, as ligações que são quebradas são as ligações pi, lembra? Que daí elas são mais fracas, elas são mais instáveis, certo? Rompe essas ligações e você abre a pontezinha, né? Então você tem uma ligação aqui, uma ligação dupla, certo? Aí você quebra uma delas, você libera mais ligantes, certo? Você abre a pontezinha dando espaço para novas ligações, certo? Então esse aqui é o polímero de adição. Show? Show! Yuhu! Nós temos também, meus amorzinhos, os copolímeros. Acho que eu não falei, né? O polímero de adição é entre as moléculas, né? Então o propeno vai formando ali o polipropileno, certo? E os copolímeros são resultantes de uma reação de adição também, mas de compostos de monômeros diferentes, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, o buta 1,3 dieno e o vinilbenzeno, certo? Amém. Entendeu? Benzeno, amém? Foi horrível, né? Desculpa. O André tá olhando do outro lado, tipo, não, ele não falou isso. A Beth, que está acompanhando aqui a técnica de química, já está notando, né? Professor fez piada sem graça, tá me canetando já. Vocês têm noção disso, velho? A gente sofre aqui, galera. A junção, né, a adição desses dois compostos, né, esses dois monômeros formam o polímero, que é a borracha sintética, tá certo? A gente sofre aqui
vocês estão achando o quê, galera? Vocês estão olhando só para mim, mas eu tenho uma visão ampla aqui, né? Eu tenho a minha técnica, que é a Beth, tem o Rafa lá, que tá lá atrás mexendo nos botões, tem o André que cuida da câmera, né? Tem a Elisângela também, que é a nossa interna. Cara, e olha, é difícil, velho, é difícil, é todos contra mim, assim, parece, sabe? É um negócio louco. Temos também o polímero de condensação, ou também de eliminação, né? Também é chamado de eliminação. São formados, então, a partir de uma reação de condensação entre moléculas iguais ou diferentes, e aí você acaba eliminando um composto, tá? Normalmente, né, veja, OH, H, HOH, H2O. Entenderam? Normalmente, né, não sempre, mas normalmente o que é liberado nesses compostos, nessas reações, é a água, tá certo? Beleza? Tranquilinho então. Ufa, vamos que vamos, né? Mais um exercício aí para vocês praticarem, tá bom? Enquanto isso eu vou tomar uma aguinha, vou respirar, vou me hidratar um pouquinho, porque tá um calor aqui no estúdio, senhoras e senhores, que vocês não fazem ideia, galera. Então, ó, faz aí que já já eu volto com a resposta.
Muito bem, galera, segundo exercício, então, tempo esgotado aí para vocês resolverem. Vamos juntos com a resposta, né? Fala um pouquinho, dá uma introdução, né, sobre o que são polímeros, fala um pouquinho deles, né, que podem ser naturais, que podem ser artificiais ou sintéticos e por aí vai, né? Assim também temos o resultado, o polietileno, né, que se obtém do eteno, certo? Que o polipropileno é resultado da polimerização de quem, certo? Eu falei sobre esse composto lá atrás, né, quando estava explicando um pouquinho ele, né? Acho que foi daquela mesmo que eu já ia dar a resposta para vocês, né? Perceba aqui, galera, né, esse polímero, né, você tem um eno ali, você tem um negócio ali, né? Então, e prop, assim, 3 carbonos, né? E para ter a polimerização, né, reação de adição, você precisa ter a dupla ligação, só para rimar com ão, né? Então, qual é a resposta aqui, galera? O propeno, né? O propeno que forma o polipropileno, certo? E ele é formado aí através da reação de adição, né? Quebra-se a dupla, forma, então, fazem essas ligações. Show de bola? Show! Falando um pouquinho aqui sobre a questão da reciclagem, né? Nós temos os polímeros termoplásticos, certo? Aí, nossa senhora, aí você tem uma imensidão, um leque, um negócio enorme de produtos, de substâncias que você utiliza aí no dia a dia, né? Eles se fundem ao ser aquecidos, né? E se solidificam quando são resfriados, tá bom? Além disso, né, eles também podem, então, ser reciclados. E aí nós temos aquele leque, né? Temos brinquedos, tubos de conexões, me lembram a propaganda, mas não posso fazer merchan, né? Instrumentos musicais, sapatos, né? E por aí vai, certo? Esses objetos, né? Esses compostos são classificados como polímeros, então, termoplásticos, tá? Lembra lá também nós temos o código da reciclagem, né? Cada polímero lá que você usa, o plástico, etc. Você sempre tem lá o código da reciclagem, certo? Esses códigos diferentes servem justamente para facilitar na hora de fazer a separação desses produtos, desses objetos, ok? E essa separação ela é devida por conta da diferença nas propriedades químicas, belezinha, galera? Então você tem que dar o 1, o 2, o 3 e por aí vai, beleza? Tranquilo? Conhece, né? Já viu esses símbolos aí nos produtos, na garrafa de refrigerante, de água e por aí vai, certo? Certo, professor. Ai, que legal a sua aula. Pô, obrigado você que falou, hein? Brigadão mesmo. Temos os polímeros também, os termofixos, galera. Eles são polímeros infusíveis, insolúveis. Possuem estrutura tridimensional, né? Uma estrutura gaúcha, entendeu? Eu de novo com essa piada, né? E rígida aí com ligações cruzadas, né? Não são recicláveis. Então esses produtos, galera, não são recicláveis, tá? Aí eu tenho a caseína, eu tenho poliuretano, eu tenho ali a baquelite, a borracha vulcanizada, né? Epóxi, que é aquela cola, né? Se eu não me engano, é aquela cola que a avó adora, né? Ah, quebrou tal coisa, coloca epóxi. Ah, porque quebrou lá na madeira, coloca epóxi. Ah, porque precisa, vai no epóxi, né? Ah, o dedo caiu, coloca epóxi que resolve, né? É mais ou menos isso. E o silicone também, certo? Algumas informações, né, para vocês aí sobre os impactos ambientais, né? Os impactos dos plásticos na natureza, eles começam aí na produção com emissões dos gases de efeito estufa, tá? Então, está relacionado aí um pouquinho com a emissão dos gases de efeito estufa e também na poluição do ar, tá? E se você descartar indevidamente, né, vai acabar resultando em entupimentos de bueiros nas cidades, a poluição dos rios, mares, lagoas, né, dos oceanos e por aí vai. Quantas vezes você já não viu lá tartaruga sofrendo por um descarte indevido de lixo, certo? Então, tudo isso aí acaba gerando e acaba impactando o meio ambiente que a gente vive. Por isso, é sempre importante a gente fazer o descarte correto desses objetos, o descarte correto desses produtos, tá bom? Para vocês terem ideia, galera, o tempo que demora para alguns produtos se decomporem, né?
Papel. Papel, por exemplo, demora 3 meses. Ah, se for ver, não é tanto, né? Tem outros pior? Tem, galera, tem outros. Olha aqui, ó. Papel demora em torno de 3 meses para se decompor, para se degradar, tá? O chiclete, vocês que adoram mascar chiclete, né? Coloca debaixo da carteira na hora que tá na sala de aula, ou joga no chão mesmo, aí a gente vai lá, tá andando, pisa e começa a ficar grudento, nosso tênis, né, meu negócio. O chiclete demora aí em torno de 10, sim, eu disse 10 anos, galera. Couro demora em torno de 30 anos para se decompor. Saco plástico de 30. Então perceba que o negócio vai aumentando, o negócio vai piorando. Certo? O saco demora aí de 30 a 40 anos, né? A gente vê principalmente agora, né, nessa questão de pandemia e tudo mais, muitas pessoas pedindo comida via delivery, né? E muitos restaurantes, ao invés de entregar em sacolas, mandam naqueles sacos de papelão, né? Que é melhor, é menos nocivo, certo? Se decompõe mais rápido, certo? Caixa de longa vida, né? A caixa de leite, 100, mais de 100 anos. Garrafa PET também aí mais de 100 anos, né? Só para vocês terem mais ou menos uma noção e para ter a conscientização, né, do quanto demora cada coisa aí para se decompor, tá? Nós temos aí cada coisa no seu devido lugar, né? Os descartes corretamente. Então, assim, não tem hoje, é praticamente impossível não usar esses compostos, esses utensílios plásticos, né, que são os polímeros, e a melhor maneira, então, de não contribuir para o aumento dos lixos é fazendo o descarte correto, tá? Plástico, aqui no vermelho, nossa, bati na tela, desculpa, produção, aqui no vermelho, tá bom? Desculpa, produção, vamos lá, ninguém percebeu que aconteceu nada aqui. Questão do Enem, senhoras e senhores, sim, porque polímeros também caem no Enem, tá bom? Beleza? Então, olha lá, são 2 telas, vou deixar ali um tempinho para que vocês façam a leitura, para depois ir lá na pergunta e nas respostas, beleza? Então, ó, manda ver aí, galera.
Certo, galera? Tempo esgotado, vamos que vamos então, porque o tempo também tá acabando da aula, a gente já tá levando mijada e por aí vai, né? Vocês viram aqui, né? Fala um pouquinho sobre os polímeros, né? E o Enem é muito claro nisso, né? Sempre vai dar uma introdução, uma contextualização, certo? Para daí chegar na pergunta e nas alternativas para você saber a resposta, tá? Com base nas informações do texto, então, com base nas informações do texto, você precisa ler um pouquinho do texto, tá? Fala aqui sobre o etileno glicol, tá bom? A alternativa para obtenção desse composto a partir do PET é qual, galera? Então tá aqui, ó. Perceba que a junção envolve hidroxila e envolve hidrogênio, né? Que libera água, certo? Água, hidro, né? Água, hidrólise, show? Hidrólise dos objetos. Tranquilo, senhoras e senhores? Belezinha? Show de bola? Polímeros, então, foi o que nós vimos hoje aqui no Show de Química para vocês. Definição, classificação, reciclagem, galera, impactos ambientais, beleza? E eu deixo aí o meu muito obrigado para vocês, galera. Deixa eu achar aqui que eu já me perdi nas cidades que mandaram aí para eu mandar um salve para vocês, rapidinho, né? Me avisa aí, tá, mestre Rafa, na hora que eu tiver que finalizar a aula, não fica nervoso comigo, pelo amor de Deus, tá bom? O cara já levantou a placa de um minuto. Um abraço aí pra galera de Londrina, um abraço pra galera de Pinhão também, jesuítas, galera, um abraço também pra galera lá de Piranga, isso, de Palmeira também, um abraço para Araucária, sou professor lá em Araucária, de Palmas também, galera, um grande abraço para vocês, né? E quem sabe nas próximas aulas eu mando um salve para a cidade onde vocês moram, beleza? Muito obrigado por tudo, agradeço a produção maravilhosa, todo o apoio de vocês, certo? O apoio também da Beth e do Davi, que são os técnicos em Química, e é isso. Na próxima aula a gente se vê de novo, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, pessoal!